sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Forjado, o único podcast que une informação do ramo joalheiro com muito conhecimento do quê? Do empreendedorismo, né? E aí, Michel, tudo bem? Mais uma vez animada aqui para esse papo hoje, vai ser maravilhoso e sempre abençoado nesse local aqui, né? A gente está num espaço incrível que é o da AUX.digital. Se você está precisando profissionalizar os seus vídeos, eu recomendo que você entre no Instagram deles, contrate eles. Eles estão por todo o Brasil, então não só aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, mas em todos os estados. AUX.digital. Isso aí. Meu recado já sempre dou aqui. Tudo que é tipo de podcast você pode gravar, menos de joalheria, que isso aqui a gente já tá dominando, já tá dando tudo certo. Joalheria não pode. Não pode. Mas o restante vocês podem fazer o contato aqui que eles vão te dar toda a assistência pro seu melhor podcast. E também Luiz de Lúcia, né? Nosso parceiro desde o início aqui com mão dadas com a gente também. Você que é joalheiro, você que trabalha com pizza, como a gente já recebeu, né, a Aninha aqui. Embalagem, gravação, então ele tem todas as ferramentas pro ramo da joalheria e embalagem. É só fazer o contato com a Luiz de Lúcia. Também envia para todo o Brasil. Envia para todo o Brasil. Eles são de São Paulo, sempre aquele medo, né? A gente comprar pela internet. Cara, o Papo Forjado dá assinatura embaixo, eles vão mandar, vai dar toda a assistência. E se tu falar que é do Papo Forjado ou da Escola de Ourivesaria ML Joia, eles vão te dar uma condição bem legal de tem um desconto. Parcelamento ali, vocês vão conversar com eles e vão dar um desconto. Pode jogar lá o cupom lá, Papo Forjado, que vai dar tudo certo. Aproveita lá. E hoje, né, papo de escola, né? De escola, que legal, né? Mas, raízes. Primeiro quero agradecer a Lívia e o João, poder ter aceito o nosso convite. Faz parte de uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro, do Brasil, né, que a gente... Rio de Janeiro sempre foi referência, né? E hoje a gente tem um histórico aqui também para poder conversar. Agradeço pelo convite, de ter aceito sentar aqui com a gente e bater um papo sobre joia. Tudo bem? Agradeço vocês terem chamado a gente, acho que é importante, né? Sempre. E esse trabalho que vocês estão fazendo, que é muito legal, de falar sobre joalheria, trazer para o público que eles não conhecem, né? Quem não conhece o trabalho, né, por trás ali de cada joia, o trabalho que né, tanto estudo, tanto conhecimento que tem ali agregado quando a pessoa pega um anel e não tem essa noção. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite, a gente está muito feliz de vir aqui, falar do nosso trabalho, do nosso ateliê, falar de joalheria, vamos botar a joalheria do Rio de Janeiro para cima, né? Isso aí. Satisfeito, João, também? Tá à vontade? Tá à vontade, vamos começar. Isso aí. E eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho do Ateliê Mourão, né? Como é que foi o início, que não é de agora. Então, que você pudesse se apresentar melhor pro nosso público. Então, gente, eu sou a Lívia Mourão, sou filha do Caio Mourão, que é o precursor dessa joalheria autoral, né, do Brasil, e eu preciso contar um pouquinho, falar do Ateliê Mourão sem falar da história do Caio, é meio difícil, então, e eu vou contar um pouquinho da história dele. O Caio, ele era de São Paulo e ele era pintor. Ele estudava pintura, ele era das artes, né? Frequentava o ateliê do Aldo Bonadei, de Cavalcante, ele era assistente deles. E ele sempre gostou de pintura. Ele começou a namorar uma moça carioca, isso eu tô falando, gente, de 50 e poucos, tá? 56, por aí, faz um pouquinho de tempo. E aí... ele tinha ido numa exposição de joalheria etrusca e ele ficou muito impressionado porque era uma joalheria diferente de tudo que tinha aqui, porque na época não tinha uma joalheria brasileira, era tudo cópia de coisa que vinha de fora, né, italiana, enfim, todo mundo tinha a mesma coisa, todo mundo tinha uma lagartixazinha, todo mundo tinha um solitário, todo mundo que tem joia da avó, tem uma lagartixa, né, enfim. E ele achou aquilo muito diferente, né, e resolveu fazer uma pulseira para a namorada. Mas ele não tinha nada, gente, não tem família, nada de joalheria, então ele foi meio procurar, foi ver oficina, como é que era, ele foi autodidata e fez uma pulseira de cobre. E aí ele ficou assim, apaixonado pela joalheria, apaixonado, e ele passou a ser autodidata, buscar o conhecimento. Então ele aprendeu fazendo, né? Ele aprendeu fazendo,
A namorada veio para o Rio, ele veio atrás, e ele resolveu que essa ia ser a expressão artística dele. Então, ele sempre pensou a joia como uma expressão artística. E ele foi procurando, gente, não tinha YouTube, não tinha nada disso, né? A gente não tinha acesso a nada. Acho que o Michel pegou essa época também, de não ter acesso. Ele tem cara de novinho, mas ele deve ter pego. Então, era muito difícil, a gente não tinha como sair do país. Então, as informações... Não tinha tutorial, gente. Não então, tinha livro. Não tinha nem livro. A pessoa viajava para fora, e traz um livro, era tudo muito caro, muito mais difícil. Sim. E aí isso foi o Caio veio para o Rio atrás da namorada, teve a Paula, minha irmã, é filha dessa paixão pela joalheria, pela Liliane, mãe da Paula, e ele chegou no Rio e começou a fazer as joias dele, chegou aqui a década de 60, aquele boom de Zona Sul, de Bossa Nova, e ele começou a fazer sucesso, e as outras pessoas que também queriam fazer joia começaram a procurar o Caio, né? Aqui que é o Caio, que você faz... Então essas pessoas começaram a se reunir para falar sobre arte, sobre joalheria, e isso foi criando um movimento, né? Várias pessoas começaram a aprender com ele, junto com ele, tá? Então foi uma coisa orgânica, né? Depois de muito tempo, o Caio foi para Paris, voltou. Eu vou falar da história do ateliê, tá? Sim. Porque senão falar da história do Caio é muito coisa. Ele já renomado, ele foi convidado para dar aula numa escola em São Paulo que chamava Escola Nova, que era do Dualib. Ele foi para lá, ficou 1 ano, 2 anos e voltou para o Rio. Quando ele voltou para o Rio, ele já no ateliê já começou a chamar pessoas para estudar como aluno, porque antes era tudo muito de discípulo, assim, o cara ia ajudar ele, como é na oficina hoje, a pessoa entra, de varrer o chão, depois de varrer o chão, então era mais ou menos assim que funcionava. Quando ele voltou de São Paulo, ele começou a dar aula, mas sempre com aquela ideia muito mais de ateliê, de pensar a joia como uma peça de arte, uma expressão artística em joia. Em vez de um quadro, eu faço a joia. Então, é uma joia autoral minha, do que eu quero fazer, do que eu entendo por joalheria. Ele sempre usou muito mais a prata, uma coisa que ninguém fazia, né? Uhum. Ele sempre elegeu a prata como material dele, não pelo valor, mas pelo que a prata podia dar a ele, o claro e escuro, outros efeitos que satisfazia ele para o trabalho dele, né? Ele fazia coisa em ouro, mas assim, ele deu a prata. E aí ele começou a organizar esse ateliê. Nessa época, a Paula começou a fazer aula com ele. Ela tinha uns 18 para 19, 20 anos, tinha voltado de Nova York. Falou, oba, vou poder fazer joia. Que a gente não podia entrar na oficina dele. A oficina dele era em casa no começo, não. E a gente ficava muito perto, ele pisava no nosso pé. Era a distância que ele falava até hoje. Ele falou, essa pessoa tem que manter uma distância do outro. Você chegava perto, ele pisava no seu pé. Gente, era assim. A infância daquela época era assim, né? Uhum. E, enfim. Ou acendia o maçarico, né? Ou acendia o maçarico. Era melhor pisar no pé, né? E aí, gente, a escola foi se formando assim, com essa coisa orgânica. E aí surgiu a metodologia, né? A gente surgiu os passos dos exercícios, né? Sentaram e começaram realmente a fazer um desenvolvimento teórico do curso. Uhum. Só que o curso é totalmente prático, assim, até hoje, né? E o que mais eu preciso falar? E aí, onde eu entrei, né, gente? Isso. Então, aí a Paula ficou dando aula com o meu pai durante um tempo, eu estava morando em São Paulo, eu sou formada em outra coisa, né? Eu sou veterinária, então não tem nada a ver com... E eu comecei a trabalhar para a Paula em São Paulo. E eu fiz alguns eventos de joalheria lá em São Paulo já, porque o pessoal conhecia meu pai, me chamava. Aí quando eu voltei para o Rio, eu resolvi organizar aquilo, porque aquilo ali era uma zorra, né, gente? Era uma bagunça, era uma escola, mas não tinha um formato de escola, não tinha mensalidade, não tinha essa parte administrativa, não tinha, era uma coisa muito assim, informal. Era informal. E apesar de já ter a coisa dos exercícios, a coisa do fazer e do dar aula já era bem resolvido, mas todo o entorno não existia. E aí eu que ajudei a formatar
toda essa parte do ateliê. Consegui falar. É muita história, É né? muita história, gente. Isso tem, né? A gente começou na década de 60 e até hoje. Então, assim, a gente passou por muita coisa, né? Muitas transformações e muitas experiências, né? Sim. E fases também da escola, né? A gente, assim, já teve até algumas vezes aqui, o seu pai já foi citado, né? Como a questão das joias autorais, que talvez ele foi um dos primeiros, né? Como Isso. de trazer uma coisa diferente, Isso. sair do normal, né? Isso. E aí, assim, eu queria que você pudesse falar, assim, sobre a contribuição, né? Depois ele fez o troféu, né? Troféu Galo, né? Ele fez o Galo de Ouro. O Galo de Ouro da Globo, né? Ele fez o troféu da música popular brasileira da Shell durante anos, mesmo depois da morte dele. Enquanto teve o prêmio, a gente continuou fazendo, né? A gente continua replicando o troféu. Então foram mais de 20 anos de troféu. Que bacana. Ele fez muitos troféus de cinema, né? Ele era assim, gente, a gente sabe como é que é ser joalheiro, a gente, né? Gente, é luta, né? Uhum. Ele teve 5 filhos, então 3 que dar mulheres. conta. Então, assim, a coisa era pesada, mesmo sendo um cara da moda, um cara que estava nas colunas, que ele participou de uma novela fazendo o papel dele mesmo, né? Então, assim, imagina, ele participou do Rebu, a primeira novela. Ele era o joalheiro que ia levar a joia para a princesa, e a joia era dele. Ele era o Caimorão na novela. Então, assim, ele teve uma importância muito grande, mas, assim, fazia troféu, fazia brinde, sabe? Eu empacotei muito brinde de Natal. Uhum. Trabalhei lá no ateliê quando era pequena. Então, assim, ele realmente foi assim, ele expandiu a coisa da joalheria e desenvolveu uma identidade muito forte dele, que é isso da joia autoral. Eu acho que por causa desse pensamento dele de ser uma expressão artística, joia, né, que deu essa chancela para ele e que mostrou para muita gente que você podia fazer uma joia que falava das suas emoções, do Sim. que você queria colocar ali no metal, sem precisar copiar ou seguir um modismo ou fazer mais do mesmo. Então ele abriu uma possibilidade, não foi só ele, mas ele foi um dos grandes, porque foi para Paris, trabalhou para o Cardin, então assim, ele teve uma projeção grande e isso fez com que outras pessoas olhassem e fossem, cara, joia também pode ser assim, eu também posso fazer ou eu posso usar. Então eu acho que assim, teve essa importância também de ter um público consumidor Sim. que entendia e consumia, porque não adianta você fazer uma coisa super bacana, linda, maravilhosa. Gente, eu sou do comercial, então eu vou falar sempre disso, né? E ninguém usar, não tem propósito. Aliás, o Caio que falava, uma joia você faz ali, tá sua expressão, sua emoção tá ali. Mas o melhor quando uma pessoa olha, entende, gosta tanto que ela compra e gosta mais ainda que ela usa no corpo dela. Sim. Então, fecha um ciclo. Não tem o porquê de você fazer uma joia e ela ficar dentro de uma gaveta. É verdade. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco assim da visão de vocês do Ateliê Mourão, tanto o seu, da sua irmã, dessa contribuição que o Caio trouxe para o nosso mercado. Porque quando a gente fala assim, tanto para quem está consumindo, que consegue entender isso, e quando entende, vai pagar o valor que for, porque aquilo não tem preço para a pessoa que está consumindo um negócio que eu quero, um negócio diferente, que tem um significado maior para mim, quanto para a gente que é joalheiro, que está entrando também querendo comprar essa ideia de assim, não quero me curvar ao sistema de vender uma coisa que tá todo mundo fazendo, certo? Mas eu quero fazer uma coisa que seja de fato especial, certo? Eu acho que a maior contribuição assim foi a liberdade, sabe? A liberdade de escolher e a liberdade de criar. Eu acho que isso foi uma das maiores contribuições e era uma coisa que ele vivia. Então, foi um cara que nunca se rendeu ao sistema nesse sentido de fazer o que todo mundo gosta. Ele não teve um final de vida fácil, tá? Assim,
financeiramente falando, porque ele sempre, eu falo assim, pediram para eu resumir em uma frase, eu falo assim, ele nunca ele nunca se curvou, não é se curvar, porque eu não acho legal essa palavra, mas assim, ele nunca deixou de fazer o que ele achava certo fazer. E ele sempre viveu de acordo com aquilo que ele acreditava. Então, eu acho que ele deu essa abertura de você ter liberdade, que a gente fala muito lá no ateliê, que a gente gosta de ensinar, acho que não tem a verdade da joia, não, a verdade é sua. A gente vai te ensinar, a gente mostra os caminhos, você que escolhe, entendeu? A gente mostra os meios, mas se você quiser ir para uma alta joalheria, você quiser fazer uma joia autoral, você, cara, não, eu quero fazer o que é tendência, eu vou fazer um estudo de tendência. Isso é você. Eu acho que essa liberdade de escolha, eu acho que foi o maior legado que ele deixou assim pra gente, tá? Eu acho que foi isso. Eu acho que o conhecimento também faz diferença, né? Porque às vezes o cliente, por exemplo, pode chegar para vocês, eu quero essa joia, mas ele conhece todas as possibilidades, todas as habilidades que o joalheiro tem, que pode transformar aquela joia em algo mais único, em uma história super particular dessa pessoa. Você sabe que outro dia eu estava falando isso com um aluno nosso que estava começando, que a gente dá muita assistência também quando eles estão começando a vender, não sei o que, eu dou muito esse bate-bola, né, E aí ele tava lá, um menino, agora esse Instagram, né, o menino tava, mas o cara que é assim, que é assado. Eu falei assim, olha só, ele não sabe exatamente isso que você falou. Sabe. Ele não sabe o que se pode fazer da joalheria. Ele está perguntando para você. Você é a pessoa que tem o conhecimento. Cabe a você falar o que pode ser feito, se pode ser assim, que você acha que vai ficar bacana assim. Por que você acha? Se ele foi atrás de você porque ele gostou do seu estilo, ele vai confiar no seu estilo. Aí ele estava na hora conversando e o cara, gostei, não sei o quê. Então é exatamente isso que você falou, esse conhecimento que a gente tem que falar para o outro que está comprando, para a pessoa. Então, assim, é sempre um trabalho de você ouvir, né? Que você estava comentando também. Exatamente. Ouvir. Então, eu acho que vai bem por aí mesmo, né? Bem por aí. E te perguntar, assim, essa decisão de vocês darem continuidade a esse legado, foi uma situação natural ou houve alguma resistência? Você, parece que sua irmã trabalhou mais, né? Isso. E aí você deu uma volta primeiro para depois hoje estar trabalhando junto com ela, né? Quando meu pai faleceu, eu já estava trabalhando. Eu tinha mudado para o Rio, tinha uns 3 anos, eu já estava trabalhando com a minha irmã em São Paulo e eu já estava ali pelo ateliê, já estava começando a mudar e organizar, e o meu pai já não estava muito ali presente, ele já estava igual, ele já não estava, era a Paula que estava tomando conta, tinha outros professores lá, eu acho que era a época da Rita até, que estava lá quando ele faleceu, não foi? Foi, né? Foi. E aí a gente, foi uma coisa meio natural, assim, sabe, meio, vamos levando, vamos fazer isso, eu sou uma pessoa muito proativa nesse sentido, então tendo ideia, aí logo depois eu abri uma loja com umas 2 sócias de joalheria autoral. Então, isso foi acontecendo, foi fluindo, e a gente foi fluindo, né? Não teve uma reflexão, né? Agora que a gente chega aos 60, que a gente começa a falar, caraca, tem 20 anos que eu tô fazendo isso, sabe? É uma coisa assim, que acho que no volume da coisa, né? Filho, marido, irmão, o pai morreu, vamos levar, vamos continuar e vamos continuar fazendo. Eu acho que não teve uma coisa muito assim, ninguém sentou e falou assim, o que a gente vai fazer agora? Não, a gente não teve esse momento, não, foi muito... Não deu nem tempo. Não, foi assim, foi acontecendo mesmo. E o pessoal que quiser ver o trabalho de vocês lá no Instagram, fala pra câmera ali. Olha, no Instagram, @Atelier Mourão, com IER no final. Isso aí. E é isso. Então aí vocês vão poder acompanhar todo o trabalho que eles têm feito lá. Tem me divertido às vezes com os vídeos do João. João é ótimo. Essa parte... palhaço. João tem que se apresentar também, né? João tem que se apresentar. João, como é que você começou lá, João? E tem quanto tempo já que você começou como aluno, né? Olha, tem 10 anos que eu tô no ateliê. Mentira. 10 anos no ateliê. Tava engatinhando, né? Não, ele tava engatinhando, não tem como. 10 anos. 10 anos, eu entrei lá com 20 anos. Caramba. Foi logo, assim... Eu entrar no ateliê já estava escrito em outras vidas praticamente. Porque o Caio Mourão, foi amigo dos meus avós. Então foi assim que eu conheci Caio Mourão.
A Lívia e a Paula são da mesma idade da minha tia, da minha mãe. Paula foi muito amiga da minha tia na infância, então eles viviam em Arraial do Cabo, porque o pai dela tem casa em Iguaba, e meus avós em Arraial do Cabo, então eles foram tudo cria de Arraial do Cabo. E nessa andança da vida, eu fui pra faculdade e sou formado hoje em desenho industrial. E na época você tem que escolher uma vertente, você tem 1 milhão de coisas pra você fazer. Aí eu falei assim, não quero, não aguento ficar na frente do computador, tem aversão ao computador. Aí eu falei assim, quero alguma coisa que eu possa fazer com as minhas próprias mãos. E aí eu lembrei, falei, mãe, quero fazer joalheria. Aí ela falou assim, de onde você tirou essa ideia? Eu falei assim, eu sei que você tem uma amiga que é joalheira, vou lá. E aí foi numa dessas também, que em Arraial do Cabo, tava lá, aí do nada eu só recebo uma ligação da minha avó, falando assim, João, cadê você? Vem aqui, Paulinha tá aqui. Eu falei assim, pera aí, então, eu larguei tudo que eu tava fazendo, fui conhecer Paula. Dali, então, até hoje. Nunca mais parou. Nunca mais parei. E hoje, agora, aí você agora trabalha junto, né, no ateliê. Trabalho como professor, como coordenador, como faço tudo, mais um pouco. Meu ajudante, meu produtor de eventos, ele produz os eventos comigo, e eu invento, João, não sei o quê, vamos embora. Aí legal. Tem vezes que ele fala assim, pelo amor de Deus, chega. Aí eu falei, João, o que você acha? Então chamando a gente pra fazer não sei o que lá, não sei aonde. Pera, Lívia. Vamos pensar. Mas geralmente ele topa, tá? Geralmente igual ele hoje pra estar aqui, né? Que nem hoje pra estar aqui. Eu ontem não ia dar, porque a gente tinha uma visita lá que ele ia atender. Aí, como passou pra hoje, aí a gente conseguiu falar, então vamos embora. Ele, assim, ele é tipo... Ele é companheiro mesmo, não larga a mão. Taurino, né? Nós somos quase no mesmo dia, então taurino Um dia de diferença de aniversário. a gente faz aniversário praticamente junto. É um meio difícil lá no ateliê, porque você só fica postando aniversário. Mas assim, acho que é uma satisfação muito grande, né, pra gente que é professor, ver o desenvolvimento, ver o comprometimento de um aluno, o amadurecimento, né? E a gente era a pessoa que no início só dava os caminhos e a gente agora passa a escutar o que eles têm que falar pra gente. Então, assim, isso não é mensalidade nenhuma paga um valor desse, né? Não, é incrível, assim, a gente vê, né, João, o aluno entrando e às vezes, como a gente tem esse trabalho muito de fazer o aluno entender a identidade dele desde o começo, que acho que não existe isso, né? Assim, você aprendeu joalheria, agora você vai ser criativo. Não, gente, isso é tudo junto. O fazer manual, ele vai ser desenvolvido junto com a sua criatividade. Você está trabalhando com sua cabeça está pensando, né? Então, lá a gente trabalha muito isso, o aluno puxa muito isso, e você vê ele chegando no final, porque é isso, né? Quanto mais ele souber, quanto mais técnicas ele aprender, ele vai saber, vai pensar nas soluções que ele vai fazer, ele vai poder imaginar coisas maiores, né? Sim. Eu sempre falo isso, né? Então, e você vê isso assim desabrochando, sabe? No começo ele lá tímido, fazendo umas coisas que todo mundo faz, e daqui a pouco ele começa a mostrar que veio. É muito legal, uma né? libertação no meio. É muito bacana, assim. O artista se reconhecendo, e você vê isso aparecendo, sabe? É muito legal de acompanhar. A gente tem um projeto de final do ano, que é o que a gente chama de Portas Abertas, que é a exposição, a gente seleciona os alunos, lógico que não é todo mundo que tem essa capacidade, mas a gente... E aí eles têm um desafio de montar uma exposição, faz tudo, né? A gente ensina tudo, de fazer preço, tudo, e no final ele tá lá com um monte de gente que ele não conhece, seu tio, avó, né? Olhando, recebendo as pessoas, falando do trabalho. E aí, quando eles têm esse desafio, você vê que eles se empenham mais, e é muito gostoso de ver. Uma loucura ter no ateliê. Maravilhoso. Eu gosto. Tem vezes que a gente fica lá, tem vezes que passa multirão, porque fala assim, gente, vamos lá, multirão, porque assim, tem que dar conta aí. Terminar o trabalho, 20 peças, né? Vamos. Fica até 3 horas da manhã no ateliê, vamos, multirão. Às vezes é até o primeiro contato com prazo, com deadline, isso. Responsabilidade, pensar quem eu sou, o que eu quero mostrar, o que eu quero fazer. Vamos fazer um preço, vamos sentar aqui. Aí eu converso sobre valor, porque a coisa que você falou, né, da joia autoral,
né, do preço, né, do Você intangível. não tá vendendo um prato ouro por grama. Tem todo esse trabalho, todo esse movimento. Eu não vendo metal. Isso foi uma frase que meu pai falou uma vez para um cliente, né? Que o cara pegou um negócio. Falou, quanto pesa esse anel? Ele falou, não sei. Eu não vendo metal, eu vendo meus sonhos, meus delírios. Perfeito. Metal você compra em qualquer lugar. Amei, vou anotar. Essa pessoa pode anotar. Muito Orives tem que pegar sempre, isso aí e deixar ali anotado no status do celular. Isso, porque não se trata disso. Porque tem um trabalho de Orives que é maravilhoso. Gente, precisa muito continuar, né? Uns trabalhos incríveis, né? E tem esse trabalho da sua joia autoral. Você tem que escolher para saber se posicionar até, né? Sim. Você fica mais ou menos ali lá. Então, isso a gente fala muito com o aluno também quando ele começa, né? Você tem que dar sua... Você quer ser isso? Então, você tem que manter isso. Pode vai para lá, vem para cá. Porque você vai fazendo uma clientela e depois que você tem essa clientela, você não pode chegar, gente, agora não, tá? Agora eu sou um artista. Não é mais assim. Renomado, eu sou um artista e minhas joias mudaram todas. Você vai ter que mudar todo o seu público. Sim. Pode acontecer? Pode, mas é um outro trabalho, né? Então... Um outro nicho. É outro tudo, né? Outra maneira de pensar. E como é que é, João, poder desenhar suas próprias joias? Você já tem feito, né? E queria que você pudesse passar isso aqui pra gente. Tenho feito um condenado. Ó, o João tem peças expostas fora do país. Nossa, que importante. Tá rodando 3 peças pela Europa agora. Tá voltando o ano que vem só. Enquanto tá rodando só. Não, eu amei o desenho do anel, né? Que você fez, né? Esse aqui é maravilhoso. Olha, gente, que maravilhoso. Isso tudo saiu de um projeto da faculdade que depois foi só deslanchando, mudando. Entendi. Porque também tem isso na joalheria, que a gente começa de um jeito, faz um monte de peça, depois vai mudando o mesmo estilo, vai melhorando, né? E foi o caso dessas peças. São maravilhosas, são peças articuladas, eu amo brincar com articulação, amo peças que possam vestir, você ter interação com a peça, tipo esse anel, você tem uma interação, que ele fica rodando, mexendo. Total, interação. E isso é um amadurecimento do trabalho que vocês fazem, né? Dessas exposições, exatamente, desse desenvolvimento. A gente, além de ter esse trabalho na joalheria, a gente tem projetos, né? De participação em Bienal. A gente já levou nossos alunos para 2 bienais em Lisboa, né, de joalheria contemporânea. Ano passado também, a Bienal latino-americana, a gente teve uma participação online. A plataforma ainda está lá. Na verdade, a gente mostrou um workshop que a gente fez no Rio, com a Cristina Felipe, que é de Portugal. Em cima da obra do Caio Mourão. Sobre o Caio Mourão. A gente já foi para Barcelona. Eu, quando tinha lá a loja, o banquete, a gente foi para aquela semana de design de Milão, a gente foi convidado. Gente. Então, assim, a gente tem assim, essa experiência também de fazer uma curadoria, de pensar um projeto para encaixar os nossos alunos e levar para outros lugares. Eu fui muito para a Paralela de São Paulo também, então... Assim, a gente tem muito essa coisa de... Eu acho que isso já era do Caio, porque, assim... naquela época, os artistas eles se juntavam para fazer exposição, para fazer venda. Tinha muita galeria que vendia joia, né? Então, e aí eles se juntavam, vamos fazer uma exposição em São Paulo. Aí, eu acho que isso a gente tem até hoje, assim, esse bichinho da coisa da parceria. Já cheguei aqui, vamos fazer um negócio, né? Então, assim, a gente gosta muito dessa união. E tem outra coisa, a joia autoral, eu acho que ela fica muito mais fácil de você explicar para o público quando você tem vários estilos diferentes. Ah, sim. Não é? Porque aí a pessoa consegue entender uma joia autoral sem você falar nada. Você chega lá no ateliê, a gente tá com a vitrine lá, tem aluno, tem professor, tá tudo misturado. E aí você vê... esse aqui faz uma coisa mais assim, mais clean, essa aqui é mais romântica, esse é mais rústico. Então você começa... Consegue ver o estilo, né? E aí você entende, isso que é joia autoral, né? Sim. Porque é mais fácil de você explicar. Então, eu acredito muito que a joia autoral, ela toma muita força no coletivo. Isso eu vou falar sempre. Vou morrer, vai ser minha lápide. Ninguém é feliz sozinho na joalheria autoral. É impossível ser feliz sozinho.
quem consegue ser, parabéns, porque assim, eu acho que é um trabalho mais difícil. Porque a joia autoral, ela também, a gente precisa sair da caixa, né? Não tem aquela coisa, eu vou olhar isso daqui e vou melhorar. Não tem. Não tem. Então, não tem tanta disputa entre os artistas. Pode haver, mas... Tem disputa de egos, né, Isso, gente? exatamente. A gente tá falando de artista, desculpa. Mas os estilos... É os verdade. estilos, eles são independentes, eles são diferentes, É que eles nem, partem... é que nem você comprar roupa. Um dia você precisa do quê? De um vestido de festa, brilhoso. Outro dia você quer uma roupa para você trabalhar, gente. Ninguém compra, ninguém consome a mesma coisa o tempo inteiro. Sim. Então você fala, vou fazer um evento junto, vou chamar o meu cliente. Eles acham que o cliente é deles, né? Levou para casa, né? Dorme com o cliente, não sei. O meu cliente vai ver a peça do outro, vai comprar a peça do outro. Gente, assim, ninguém é dono de ninguém, Sim, tá claro. aí, a ideia é que nem ideia, hoje em dia nem de ideia, você é dono mais, meu Não, filho. não é mais. Hoje com a internet, esquece. Ainda mais com a inteligência artificial que tá vindo. Isso aí. É verdade. E aí eu Agora queria você até... joga ele te dá 30 opções pra fazer a mesma coisa diferente. Verdade. E aí eu queria que vocês dois pudessem falar, assim, ainda mais essa cultura, não, essa raiz, né? Adaptação, Raiz autoral, de como é que vocês passaram por esse processo de adaptação ou resiste a esse modernismo de 3D, Da tecnologia, da própria inteligência artificial que tem chegado, que hoje a gente tá até fazendo, até na Jorri, teve agora uma aula, né, de inteligência artificial. Aí o designer só coloca lá, quero um brinco de ondas, e aí já sai um monte de desenho daquilo. Como é que a gente Adorei sua pergunta. se adapta a isso ou resiste a isso? Então, eu estava até outro dia conversando com a Paula sobre isso. Primeiro a gente tem que pensar, né, no que é tecnologia, né? Hoje pra gente é uma tecnologia. É tecnologia só porque é novidade ou tecnologia é uma maneira de fazer as coisas? Se você for pensar isso, imagine quando veio o laminador elétrico. Imagina a fundição lá na China. Tudo isso era tecnologia. Era uma novidade que foi sendo agregada no saber de fazer uma joia, de fazer alguma coisa, né? Então vamos falar de tudo. Sim. Eu acho assim, que tudo é a maneira que você vai usar. Eu acho que a IA, como o 3D, né, que também, Sim. você tem que saber que momento você vai usar na sua joia. O seu trabalho não pode ser só aquilo, porque na autoral ele vai ficar vazio, ele vai ficar oco. Exatamente. Agora, a inteligência artificial vai te ajudar pra caramba. Muita Ainda coisa. mais se você é um joalheiro autoral sozinho, porque geralmente, coitado, joalheiro autoral não tem, assim, um monte de gente trabalhando, não tem um monte de oficina. Então, assim, é tudo você saber adaptar essa tecnologia no seu dia a dia, e não é só fazer, agora eu só vou fazer peça com IA, mandar para 3D, não, esquece, não vai ter a sua cara. Uhum. Mas você entender e poder usar nos momentos, pegar um projeto, porque se a joalheria é um grande quebra-cabeça, né? Assim, eu quero isso aqui, mas como é que eu vou fazer? Qual é a melhor maneira de eu fazer isso aqui? Sim. Eu posso usar a IA aqui, vai me dar essa... Eu posso usar o 3D, ali não gosto, eu prefiro uma coisa manual. Então, assim, é difícil porque é novo, e a gente tem esse... não, muita tecnologia vai tirar Não vai tirar. O autoral está dentro de você, Sim. Exatamente. né? Vai tirar o trabalho? Não vai tirar, gente. Nada como uma peça maravilhosa. Vai ver a alta joalheria, como é que eles fazem as coisas. Então, eu acho que é isso. A gente tem que entender um pouco mais, né? Saber dos cuidados que a gente tem que tomar, lógico, por questão de... Tem várias questões Muitas aí que a questões. gente não sabe, né? Onde, Uhum. né? De todas as áreas. Mas acho que é válido, tudo é válido, tudo é válido no seu processo de criação. Sim. E tem que tomar cuidado com a inteligência artificial, porque às vezes ele pode dar uma coisa que é absurdamente, você não vai conseguir botar aquilo em prática. Vou ver. Imagina. E lá na Jorrio mesmo, teve um projeto que, acho que foi o Paulo que falou, que ele não estava 100% completo. A tecnologia, ela é boa, ela vem para auxiliar, mas em alguns projetos a gente não dá para levar ela 100%. Vai precisar do trabalho joalheiro ali para desenvolver. E você tem que entender joalheria para joalheria. Eu tinha uma amiga minha que ela é design de
não é de joalheria. Ela, assim, MIT, tá? É uma pessoa do MIT, super graduada. Quando começou a coisa dos produtos, uns 2 anos atrás que ela mandou para mim. Lívia, olha só, eu fiz uns desenhos com IA, de uns anéis, não sei o que, queria ver se dá para vocês fazerem. A minha irmã olhou aquilo. Eu olhei também. Gente, a minha irmã não... Mas... Eles olharam e falaram assim, como é que vai cravar essa pedra aqui? Eu Vai entrar por onde? Isso aqui vai sair... Assim, em 2 segundos, um projeto foi para lixo. Eliminou tudo. Sim. Então, assim, é isso que eu tô falando. Uma coisa, você tem que saber. Você tem que entender. E assim, na autoral você vai botar você vai estar ali, de alguma forma. Uhum. Mas é isso, você tem que conhecer, tem que, né? Como toda nova tecnologia. Sim. Mas, Lívia, às vezes a gente se assusta, né? Porque, assim, o progresso era muito lento. Sim, De sim. 10 em 10 anos, pintava, era o laminador manual pro elétrico. 3D. Depois, só que agora tá tudo muito rápido. De ano em ano as coisas tá mudando. A gente vai estar agora na Tecnogo, a gente esteve lá no ano passado. E assim, de lá pra cá já mudou muita coisa. Então chegou muita coisa no mercado. Maquinário, E isso, assim, laser. é bom, né? Mas de fato, a gente precisa estudar. E não adianta tu ter uma Ferrari na mão se você não sabe pilotar. É exatamente isso. Eu acho que, lógico, a velocidade pra gente é muito rápida, mas se você for pensar na época dos nossos avós, eles falavam a mesma coisa. Então, assim, o que eu tô falando, assim, é isso, né? Eu sempre falo, não é pior nem melhor. É diferente. É diferente. Então, a gente tem que ter essa adaptabilidade. Eu acho que quem é menor é muito mais fácil de adaptar. Tem essa vantagem, né, do autoral ou do que produz menor quantidade e tal. É muito mais fácil de você dar esse giro. Você vê que as indústrias, as indústrias, né, joalheiras, elas cortam dobrado com essas novas tecnologias. Imagina você ter que readaptar várias coisas. Então, assim, é o mundo que a gente tem que, né? Tem que se adaptar, né? E é legal conhecer tudo que tem. Eu acho que incentiva, sabe? É uma coisa meio desafiadora mesmo. De você estar aí no mundo e ver o que tem para você fazer, de coisas novas, né? Eu acho que traz até uma visão pra gente, né, dessas novas gerações. O João também chegou, né, pra auxiliar nessa parte. É bacana Às você vezes ver. estamos lá quebrando dobrado pra entender o que tá acontecendo. Então é isso. Às vezes eu falo pra Lívia, queria ver Caio Mourão agora. Mas tecnologia, ele ia pirar. Ele ia amar, gente. Ele ia estar enlouquecido fazendo tudo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele ia estar super animado. Ele inventou, né, de fazer uma fundição orgânica, ele pegava um pedaço daqui, dali, juntava. E ele era um cara que experimentava muito. Sim. Então, assim, eu tenho certeza que ele ia, nossa, dar de braçada nessas coisas. Ia ser melhor do que eu. Aproveita. Ousado, João, né? Aproveitar para tu falar da sua outra professora, da Paula. Como é que é, assim, você é mais da parte administrativa, do agito, do evento. A e Paula aí foi queria que você pudesse falar da Paula, como é que é ela fazendo aquelas joias cheias de fio ali, como é que é esse relacionamento com a Paula de professora para aluno? Não, então, meu relacionamento foi muito a fundo, né? Porque eu fui aluno, fui assistente, ajudava a Paula com as próprias produções dela. Uma vez ela virou pra mim e falou assim: João, tem uma exposição pra fazer. Isso em 2016. João, tem uma exposição pra fazer. Você não quer ir comigo pra Iguaba? Eu falei assim, tá, vou com você pra Iguaba. Fomos eu e ela pra Iguaba, pegamos um Iguaba é a casa do meu pai, onde tinha um ateliê e tudo lá. Aí ela falou assim, aí eu falei assim, tá, mas o que a gente veio fazer afinal? A gente veio fazer umas peças de ferro. Eu falei assim, então tá, super louco. Nossa. Super louco. Aí ela falou assim, toma, bota isso aqui. Botou o avental em mim, botou um óculos e falou assim, agora tenta cortar essa placa de ferro. Eu falei assim, mas eu não sei cortar, como é que faz? Ela falou, vamos lá com a mãozinha. Aí eu falei assim, então tá. De lá saíram um monte de peças que eu e ela, a gente ficou imersos durante 3 dias, um final de semana. Eu falei assim, Jesus, a cabeça funciona muito rápido dessa mulher. E deu certo. Deu certo. E até hoje, a gente tem essa confiabilidade de um e o outro ajudar o outro. A gente sempre criando juntos, fazendo, perguntando um pro outro o que acha, o que não acha. Vai ficar bom isso? Você acha que vai ficar bom? Mas não sei. Vamos testar?
Já existe essa parceria Que entre muita vocês. coisa também é testado antes. Vamos testar pra ver se fica bom. Ah, não, mas se for assim, se for assado, a gente fica trocando ideias. Que é bom também. É claro. É, vai Ela tem uma fazendo. experiência do cacete, né? Vai fazendo e aí vai. Não É, deu e a certo, Paula- faz de novo. A vambora. Paula tem essa, eu acho que ela puxou essa coisa do ensino, ela tem uma coisa, é porque a gente tem pessoas que tratam os outros, não no tratamento, mas a coisa de ensinar de uma coisa vertical. A Paula não, é horizontal. Então, ela nunca se coloca, isso eu acho muito. Ela tem 40 anos de joalheria, gente. A mulher senta ali, ela é muito rápida de solução, de pensamento. Ah, faz por ali. Mas, assim, ela sempre se coloca nessa coisa horizontal, de parceria, muito mais de estar ali, de trocar. Aham. Ela tem essa coisa de sentar lá, o aluno tá fazendo aula, de repente ela pega um negócio para falar, pede a opinião do aluno, sabe? Assim, eu acho que é uma coisa muito, até porque como ela cresceu muito interessada e muito, a joalheria é meio uma coisa orgânica dela, assim, sabe? Natural. Natural, às vezes ela explica uma coisa, eu falei, Paula, você fala isso como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Exatamente. E eu aprendi a fazer isso com ela. Entendeu? Não é assim, você tem que pensar numa pessoa que nunca viu. Ela nunca entrou numa escola. Ah, mas isso é simples. Aí, Isso é simples. então, assim, e ela tem essa coisa de abraçar assim, os alunos dela, elas são como os filhotes, assim, filhotes, porque ela assim, meio. Ela é leonina, né? Então Protege. tem aquela coisa também de posse, né? Então Mãezona, tem de essa todo relação de mãezona mesmo, e acho que é bacana, assim, porque é uma coisa que ela tem esse prazer de ensinar, sabe? Mas é uma coisa muito natural, assim, como se ela tivesse nascido para isso, assim. Sim. Se você olha, e acho que essa vivência toda, né? Esse mundo da joalheria, eu como eu vim de outra coisa e entrei na joalheria, né? Por outros motivos. Eu vejo isso como eu vejo no João também, esse crescimento, né? Essa coisa da... Desculpa te interromper. Queria perguntar a você até sobre essa sua experiência administrativa. Você já teve, não só no ramo joalheiro, né? Mas em outros, andou em outros caminhos administrando, fazendo outros... Eu tive loja de joalheria, né? Eu, quando foi em 2007 para 2008, já trabalhava no ateliê, eu trabalhava no ateliê muito mais com as vendas das peças do que com o próprio ateliê. E aí me chamaram para fazer a sociedade de uma galeria de joias artísticas autorais. Foi o banquete que durou 2 anos, mas foi uma super experiência. A gente chegou a ter 30 joalheiros lá, que a gente revendia. Era uma loja ali em Ipanema. A gente conseguiu essa exposição em Milão. E depois a gente foi convidado para fazer a loja de joias do MAN de São Paulo. A gente ficou 1 ano lá no MAN de São Paulo. Então foi uma experiência muito rica para eu lidar com os artistas todos, que até então eu só tinha a Paulo e meu pai, só trabalhava com eles, né? E também uma loja de receber clientes, de poder representar comercialmente outros artistas, de poder levar para fora, de ter toda essa parte administrativa, assim, burocrática também, né? Então, para mim foi uma experiência muito forte que eu pude levar depois para o ateliê, até para passar para os meus alunos, né? Então, foi legal por causa disso. Então, foi um período muito rico de aprendizado. E a gente fazia muita coisa, a gente fazia muito evento. Todo mês a gente fazia um evento de um artista. Gente, dá muito trabalho. Não tinha Instagram, não tinha Facebook. Era tudo na assessoria de imprensa. Ou seja, trabalho em dobro. Era muito trabalho. Gente, você ter uma loja de joia autoral e é isso, né? De você educar o público, da pessoa chegar lá querer, mas aí você tem que falar, tem que explicar. Então, tudo isso foi sedimentando, tudo que eu estou falando aqui, por exemplo. É uma coisa de anos de você sedimentar em um trabalho que foi bem rico, assim. E de fazer sociedade, né? Sociedade é uma coisa, quando não é com o irmão que você briga e depois no dia seguinte você tem que olhar na cara. Assim, sociedade é uma coisa que é uma vivência, né? Então, foi uma experiência muito rica para mim, assim, em todos os sentidos.
Bacana. E essa questão desses... Hoje, eu vejo vocês... Já vi vocês em alguns seminários, né? A Jorri tá sempre promovendo esses encontros. É muito importante, né? Esse network, essa convivência com outras pessoas, ver o que está acontecendo, tem alguém para trazer o que está acontecendo, às vezes, fora para cá. Aí eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho disso. Né? Então, gente, eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com joalheria, porque o joalheiro, né? Gente, quando eu falo joalheria, eu vou sempre falar da joalheira autoral, autônomo, que ele faz tudo, tá? Vende, faz tudo, né? Planta bananeira, faz o Instagram dele, enfim. Então, assim, um joalheiro autoral, ele vive muito em si mesmado, né? Ele tá ali na oficina, ele tá não sei o quê, ele tá dentro do coisa, tudo bem, tem o Instagram, mas não é a vida real o Instagram, né? Então, assim, participar de uma feira, ir numa feira, ir num seminário, ir, de repente, num evento de joalheria de outra escola, ir numa exposição de alguma coisa relacionada à joalheria, ou ir conversar com alguém. É muito importante mesmo, até por conta disso, desse trabalho ser um trabalho solitário, né? E você não, às vezes, ficar sabendo de quase nada que está acontecendo, porque você está ali tão voltado para sua vida, para sua banca, né, gente? A banca virada para a parede, olha, isso é muito simbólico, né? Então você está ali muito focado no trabalho. Então essas saídas e esses encontros é muito importante para trocar mesmo. Às vezes aparece uma coisa legal, sabe? E, gente, unam-se. União faz a força sempre, sabe? Sim. Encontra um parceiro bacana para dividir uma sala, né? Às vezes acontece isso. Você conhece alguém para dividir uma oficina não sei aonde com uma lojinha que você vai poder vender, né? Então é bom sair muito. Além dos insights, né? Você geralmente encontra pessoas, conversa, faz o network. Você sai do evento uma outra pessoa. Eu comentei isso com o Michel no último evento que a gente foi. Inclusive esses de São Paulo também. Você sai com muita ideia. Você olha uma coisa ali, e você sai legal, eufórico, né? Eufórico, com vivência. Cabeça borbulhando de tanto eu tô pensando aqui, no que a gente foi ano passado, eu até fui convidado para poder ir lá na frente falar, né, no Jurexp. E aí eu citei uma palavra sem pensar, uma frase sem pensar, que eu falei assim, cara, eu consegui trazer 10 alunos, mas não consegui trazer nenhum Orives. E hoje, pensando, olhando para aqueles 10 que estavam lá, pelo menos 4 eu tenho certeza que mudaram a vida deles a partir daquele evento. Certo? Que estão trabalhando, uns trabalham comigo, outros criaram a sua própria marca, certo? E eu olho para aqueles Orives que eu convidei, que eles não foram, eles continuam parados no mesmo lugar. Porque não estão olhando, não estão trocando, não estão se inspirando, né? É isso, é muito importante, né? É muito importante você ter essa visão de saber que outras pessoas trabalham no que você faz. Né? Você não está sozinho. Você não está sozinho. E você não é o inventor da pólvora, né? Importante. Muito importante. Sim. Né? A gente sabe que isso é muito importante. Você não é dono do espiral, né? Tem gente que acha que é dono do espiral, do círculo, do infinito. Enfim. Do minimalismo. Então, assim, recado para quem está começando. Estudem também, né? Sim. Vejam. É bom sair e olhar, porque você vai olhar também o que outras pessoas estão fazendo, outras possibilidades e tudo que existe que é um mundo enorme, né, da joalheria. E né? uma experiência riquíssima que eu queria que você pudesse compartilhar com a gente foi essa última viagem que acho que vocês fizeram com a Jorri, né, para conhecer lá da mina da Paraíba, né? Eu fiquei só curtindo. Olha, e eu falei, no próxima vez eu estarei com vocês. Tem que ir. Foi uma experiência. Eu nunca tinha ido. Ano passado eu ia também na expedição. Eu fiquei doente, não pude ir, tive dengue. Esse ano eu quase não pude ir, mas eu consegui ir. E assim, eu nunca tinha ido numa mina. Só tinha ido daquelas de turismo que tá fechada e tal, funcionando. E essa mina é uma mina que é de excelência. Então, assim, todo de segurança de trabalho, tudo muito perfeito. E fora que é uma mina que eles beneficiam a pedra lá. Diferente das outras aqui no Brasil, que a gente sabe que manda para fora, que não é aqui. Então, eles lapidam a pedra lá. Então, é diferente, porque você vê todo o processo da mineração até a loja, que é uma coisa de maluco. Aquela loja de Turmalina Paraíba de Jesus, né? Eu vi o pessoal separando as pedras, uma mesa assim, gente, um monte, né? Ali era a seleção delas, as mulheres.
Aí você vê todo o processo. Isso foi aqui no Brasil mesmo. É no interior do Rio Grande do Norte, não é na Paraíba. A Paraíba está desativada. Tá desativado. Hoje essa é a mina mais importante, né? A mais séria e a mais importante, que é a Turmalina Paraíba Mine, né? Brasil Paraíba Mine, é isso. E assim, eu fiquei muito feliz de ver assim que lá naquele interiorzão tem uma mina tão bacana, fazendo as coisas da maneira que tem que ser feita, enfim. Uhum. E você poder ver, né, toda a produção. Nossa, incrível. Legal. Desde a extração até a lapidação. Acho que foi bem, bem enriquecedor também. Aí tem isso. Aí você conhece pessoas, aí você fala do mercado, aí você vê como é que tá pra você. Isso é uma oportunidade que sozinho você talvez não conseguiria. Não, você não entra Só sozinho. em coletivo, Não, só em grupo. não. Isso é importante É você só estar em interagindo. grupos, Né? porque ela tá funcionando. Então, eles vêm para a produção para poder receber a gente, por causa da segurança, etc e tal. Então, até perguntei lá, que foi uma das perguntas que me fizeram lá no Instagram, e eu perguntei pro dono, o dono recebeu a gente, sabe? Então, assim, um pessoal super bacana. E não, é só comissão de pessoas. Então, de vez em quando, eles recebem muita comissão de estrangeiros, compradores, né? Aham. Para compradores, porque lá eles já vendem lá, né? Então, ele não, se você quiser ir lá conhecer, você não vai, não é, nem entra, né? Uhum. Só nessas caravanas, né, da Jorri. Então, muito evento bacana chegando aí, né? Muitos. São Paulo, aqui no Rio, a gente vai ter agora também o próprio Ajorri tá promovendo seminário. Mais um seminário. Mais um seminário, poder a gente tá participando. Então, você que é Orives, ó, vamos estar junto, vamos estar caminhando. Vamos colocar essa semana os informativos para todo mundo, para não perder, se inscreverem, né? Isso aí, para poder a gente tudo. continuar evoluindo todo mundo junto. Isso aí. Agora eu fiquei curiosa, João, você não deixou uma página pra gente ver suas joias, meu querido. Você falou das suas páginas, falou que sua joia tá lá fora. Como é que a gente vai ver? Pode ver no Instagram, o meu Instagram é JP Velaco, é só entrar, tá tudo lá. Tudo falando onde é que tá a peça que tá na Europa, onde é que estão minhas peças no Ateliê Mourão, o que eu tô fazendo. Ah, sim. Às vezes eu posto as palhaçadas que eu faço dentro da aula, com meus alunos. Bacana. Hoje, como é que o ateliê tá funcionando? Ele funciona? Quais dias que funciona? A aula que vocês dão lá é de só autoral ou tem outras aulas? Não, então, na verdade, assim, a gente ensina joalheria, né? O aluno que vai escolher o caminho dele, vai desenvolver. A gente vai ensinar o caminho. As joias que a gente vende, escolhe para vender, são a joalheria autoral. Mas a gente tem todos os cursos, a gente tem um curso que é o curso... É que assim, é regular, eles não chamam de básico, avançado, que é o regular, que a pessoa precisa saber fazer joia. Precisa saber soldar os fundamentos. Exatamente, então é um curso regular. E aí a gente tem os cursos extras, que aí se ele quiser aprender mais cravação, que no regular ele vai aprender a inglesa, não é? Inglesa e a cravação de garras. Eles no regular ele aprende, mas se ele quiser aprender mais, se especificar mais, aí a gente tem um extra de cravação, a gente tem um extra de modelagem cera, a gente vai ter agora um de cinzelagem repuxado, um de fiação de pérolas e gemas. Vai ter um de porcelana aplicada à joalheria, que é uma menina que vem de Barcelona para dar. Então a gente vai, o que a gente recebe os parceiros, às vezes a pessoa chega a você, Lívia, eu tenho um projeto, eu queria dar um curso, sei lá, de alguma coisa aí, ser especialista, né? E aí a gente senta, conversa, lança o curso e também a gente abre espaço, então, para essas pessoas que tem especialidades, né? Porque eu digo, não dá pra você saber tudo de joalheria. Não tem como. Era igual médico. O médico também não era assim, cuidava de tudo. Agora tem ortopedista, cada um é especialista de uma área. Se você botar tudo no curso, vai virar um curso enorme. Tem aluno que não interessa a ele fazer isso. Ele vai ter um modelista, ou ele vai ter um gravador, ele quer fazer mais isso. Então, a gente entendeu dessa maneira de fazer essas especificações, que aí ele já vai traçando o caminho dele. E vocês estão localizados aonde? A gente fica em Ipanema, no Rio de Janeiro, é fechado, então só agendando visita, né? Chama no Instagram. Podem ir quando quiser, a gente tem maior prazer em receber as pessoas, a gente tomar um cafezinho comigo.
vai conhecer as peças dos alunos. A gente adora receber. Gravar um vídeo com o João. Vai gravar um vídeo. Pode ir, aceito tudo. E a gente tem aula uma vez por semana, ou a pessoa monta o horário dela, porque as aulas são individuais. Isso é legal. A gente não tem uma turma fechada. Hoje começou a turma, todo mundo está aprendendo igual. O nosso ensino, cada um está no momento. Até porque cada um vai desenvolver, um vai ser corrente, vai ser mais rápido, o outro vai ficar mais na aliança, o outro vai querer continuar fazendo com o pé, o outro vai querer marteladinho. Então, tendo vaga no horário que a pessoa quer, ela já pode começar imediato e já lá fazer o programa dela de exercícios. A gente tem a turma à tarde, a gente tem turma de sábado para quem trabalha, e aí é um horário duplo para otimizar. Então, a gente tem várias maneiras, a gente se adequa formato for melhor para a pessoa também. Mas a aula tem duração de 3 horas, senão não dá tempo de fazer nada. Então, a pessoa tem que ter pelo menos 3 horas na semana para poder se dispor a aprender a joalheria, né? Eu queria ouvir um conselho de vocês, porque assim, quando a gente às vezes olha o mercado, e aí você vê a questão financeira do Brasil, vê a questão do ouro, que é mundial, subindo, e aí a pessoa quer entrar, mas tem medo. Qual o conselho que vocês pudessem dar, tanto você que está começando, não já está começando mais, né? É internacional, certo? Mas assim, para quem está começando, querendo entrar agora, hoje mesmo eu fiquei conversando com uma aluna, que ela tá da Bahia, na Bahia, tá querendo vir fazer aula com a gente, e ela cheia de dúvidas, né? E eu tive um papo com ela que acho que eu incentivei ela a poder fazer. Eu queria ver a sua visão, qual o conselho que você pudesse dar para quem tá querendo entrar no nosso ramo, né? Olha, é um conselho que eu falo para quem está começando. Assim, primeiro, eu acho que você tem que entender que joalheria que você quer fazer, né? Eu acho que isso é muito importante, você ser verdadeiro com você, para você focar e desenvolver essa joalheria, seja autoral, seja uma joalheria mais de tendência, isso eu falo, porque a partir disso vai ser muito mais fácil você trabalhar e você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, até para você passar para a pessoa. Sim. Difícil, acho que tudo que a gente faz na vida é difícil, gente. Eu não conheço nada fácil. A não ser se você seja herdeiro, aí tudo bem, fica fácil. Seria eu. Né? Você investe. Então é difícil. Acho que aí você sabendo o que você quer, você ir em feiras, você olhar, não para copiar, mas você ver como que as pessoas trabalham, como que a pessoa vai como é que a pessoa vai aparecer no mercado. Então você tem que olhar para os seus semelhantes, não para fazer a peça igual, não é isso, gente? É para ver como que funciona, para você também. Você tem que ter um entendimento do assunto, você tem que entender de tudo. Hoje a gente tem que saber de tudo, de finanças, de administração, a gente tem que saber um pouquinho de tudo também. Falei, eu desanimei as pessoas. Animou. Não, acho assim, porque a gente fala assim, o ouro tá super valorizado. Que bom que a gente trabalha com uma joia que amanhã vai estar mais cara ainda, entendeu? A gente não vai fazer uma joia que amanhã o preço dela tá lá embaixo. Então, assim, é isso que a gente tem que pensar. Isso valoriza ainda mais a nossa mão de obra. Porque não é sobre valor, gente. É assim, se você seguir alguns perfis que eu não vou falar aqui, que é aqui do Brasil, eu fico assim, gente, a pessoa vende horrores assim, todo dia. Não é a joia que eu faço nada, mas existe um público. É só de chegar nesse público. Existe um público. Fala, não vou fazer nada, então você não vai fazer mais nada. Porque pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço não tem dinheiro para gastar. Mas as pessoas têm prioridades. Isso. Às vezes você chega na prioridade dessa pessoa. Então parece um super otimismo, mas não é uma análise de como as coisas acontecem, sabe? Se não a Tiffany não tinha aumentado lá em São Paulo, tá um absurdo. Eu não vendo joia que nem a da Tiffany, mas é só para, assim, você tem que olhar o que está acontecendo em volta, isso eu falo, não adianta você ficar fechado. Tem que olhar, saber o que você quer e olhar o que está acontecendo, né? Até para você tomar uma direção. Sair do aquário, né? Tirar as vendas. Sim. Dar um 360 no que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa fica muito em si mesmada e não consegue olhar o entorno, aí fica difícil, porque aí você, eu sou dona de uma verdade, vamos lá. Eu acho que só joia assim, que eu vou fazer só joia. Não é que você vai mudar só joia, mas você tem que entender o que você está fazendo, né? Eu acho que isso é importante.
E Perfeito. você? Perfeito. Eu não tenho mais nada pra falar. Você já falou tudo. Ele assinou embaixo. Assina embaixo. Vocês, quando vocês sabem o trabalho que vocês fazem, é difícil? Gente, é difícil. Nem, É. Você falou que você queria ser herdeira, nem ela sendo herdeira do Caio Mourão. Trabalha pra caramba, né? Você não tá nem bom, deixa eu herança. A gente trabalha pra caramba. É o que eu falo assim A pra gente tem algumas pessoas. mas eu trabalho pra caramba, gente. Eu tô todo dia ali, ó, pulando. Se você quiser entrar nessa brincadeira achando que vai acordar mais tarde, É, trabalhar não é. menos, não entra, tá no lugar errado. Você vai trabalhar 2 vezes e vai dormir menos pra dar conta. Mas vai dormir feliz. Você é artista. Mas olha, é trabalhar com uma coisa bacana. É assim, você ontem estava lá, a gente atendeu um casal de noivos e tal. Maravilhosos. Sabe? As pessoas que eu falo, ninguém vai, quando eu trabalhava lá no banquete, eu tinha galeria, ninguém chega de mau humor, ai, que saco, eu tenho que comprar uma joia para mim. Entendeu? É. A pessoa vai comprar uma joia, ela está comemorando uma coisa. Então você está trabalhando num momento de celebração da pessoa, gente. Você lida com sim. sentimentos, Você né? lida com um sentimento bom, a pessoa tá ali feliz. Conquistou algo. Eu conquistei tá sendo alguma conquistada. coisa, eu fui promovida, Sim. eu mereço me dar essa joia, né? A mulherada hoje em dia empoderada, porque homens, gente, homens, comprem joia para essas mulheres. Elas Dia dos gostam. namorados Elas chegando. também gostam, não é questão de machismo, não. É questão de Não. carinho. Mulheres É comprem delicadeza, joias né? para os Delicadeza. seus maridos, para os seus namorados, amantes um dos outros, da maneira que for. Presenteiem com joia, gente. Isso fica para sempre, é um símbolo, tem afeto, é bonito, Sim, né? é É lindo. tudo de bom. Então, assim, eu acho que mais uma coisa que a gente tem que se unir, que eu não falei, é uma coisa que eu falo muito, a gente tem que se posicionar, gente. A joia perdeu um lugar enorme no mercado por diversas questões, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu acho que são coisas que a gente precisa falar. Uhum. Sério, sabe? Porque a gente perdeu esse espaço do presente ideal, do desejo, né? Da pessoa, né? Outro dia minha amiga falou, poxa, o meu filho acabou de ter filho, deu um presente de Dia das Mães, não deu uma joia. Eu falei, gente, como assim? Sim. Primeiro Aham. ano que a mulher é mãe. Então, assim, Sim. Perdeu esse lugar. esse lugar da joia, que é um lugar que o cara, lá desde a época das cavernas, é importante, É verdade. gente. O cara furou uma concha e pendurou no pescoço. Ele tinha que caçar, ele tinha que fazer um monte de coisa, ele parou o tempo dele para fazer isso. Olha como usar uma joia é importante para o ser humano. Deixa eu contar uma experiência bem Não é? bacana aqui que aconteceu agora no Dia das Mães. Pô, no domingo, eu tava até longe do meu filho, ele mandou uma mensagem pra mim de uma foto que ele fez várias fotos de gravações, né? E aí ele tirou a foto, assim, acho que tinha umas 30 fotos de gravações de pingente, de mães, de filho. E aí ele mandou assim pra mim, pai, olha quantas pessoas a gente fez feliz agora no Dia das Mães. Assim, não era só que... e eu fiquei assim muito emocionado, tava com minha mãe na hora, né? Ele tava com a mãe dele, eu tava com a minha mãe e eu mostrei pra minha mãe. Aí ela falou assim, deve dar maior orgulho, né? Porque ele não tá falando de dinheiro, Não é tá entendendo? Mas era isso. aquele sentimento de uma foto, É gravação de um isso. pingente, entendeu? Isso aí vai Muito estar para bacana, sempre muito com a bacana. pessoa. Então, gente, vocês vão trabalhar. Olha só com o que vocês vão trabalhar, com que motiva, né? Eu sempre falo isso, gente. O pessoal não chega lá. Eu nunca vi, né? Chegar alguém de mau humor. Não, nunca vi. Ai, que saco. Tem que Não. escolher um anel para mim. Não. Ai, que coisa chata. Não existe É um momento até isso. esperado, né? O momento é sempre alegre, né? Leve, gostoso, assim. A gente, como trabalha, assim, muito de atendimento mais intimista mesmo, que aquele horário para aquela pessoa, é uma delícia, gente. Às vezes você tá chateada, Eu ia cansada, falar isso. e você sai bem, né? Vai bem. Pessoa te passa uma energia boa. É isso. Ah, o pessoal, várias, gente Não entrega, é? sai emocionada, chorando. Isso. Gente, Manda depois, olha, tô amando meu anel. Ó, foi uma amiga da minha mãe, gente. É, Um negócio de Dia muito das bom mesmo. Mães. Foi lá comprar, queria um anel, porque ela tinha perdido, enfim. Aí no dia seguinte, a filha dela mandou pra mim, nossa, minha mãe tava toda com um anel novo, tava toda feliz aqui, uma mulher de 80 anos. Nossa. Sim, sim. Sabe? Então, assim, isso é maravilhoso. Não tem preço isso. Não tem preço. Então, é isso, gente. Vocês vão trabalhar, é árduo, o caminho é duro, mas vocês têm essas recompensas que muitas vezes, muitas profissões não têm, né? Sim, concordo. Então, eu acho que, assim...
Viu como é que o nosso papo foi tranquilo? Vou deixar mais uma perguntinha aqui. O que vocês pensam assim, do futuro do Ateliê Mourão? Não sei se é um sonho que vocês têm ou um projeto de vocês. Entre os projetos, eu já vou colocando aqui para você, que já um papo que a gente estava batendo, que é esse encontro da gente. Vamos ver se a gente consegue falar com a Rita, para poder a gente sentar e desenvolver algo entre nós, escolas, né? Seja tem Ipanema, a Rita acho que é no Flamengo, né? É no Flamengo. No Flamengo, a gente aqui em Niterói. Eu acho que a gente tem bastante coisa para contribuir. Então, já vou colocando isso nos seus projetos aqui. Esse encontro aí eu apoio, hein? Eu também. Mas eu queria que... Não sei se já tem alguma coisa aí já que você... Não, a gente participa de alguns... A gente tem os nossos projetos fixos, né? Esse dos alunos no final do ano. É um sonho. Não, na verdade, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, tem mais uma representação maior da joalheria hoje no Rio de Janeiro, principalmente, dessa joia autoral. Perdeu muito espaço, né? Outro dia a gente estava conversando sobre isso. Meu pai vendia em galeria de arte, gente, na Galeria Bonino, que era uma galeria de arte. Ele fazia exposição junto com Di Cavalcante, com essa galera das artes plásticas super importantes. E então, assim... Eu acho que o retorno dessa valorização, sabe? Porque tem muito evento no Rio de Janeiro, tem muita feira, mas é muito. O que eu acho assim, não tem um evento bacana de joalheria, venda, debates. Esse é o meu sonho. Troca, eu não gosto de falar em ensinar, não, de dar informação ao público. Né? Falta isso, a gente formatar um público bacana que gosta de entender e saber. A gente tem Instagram, sabe que as pessoas gostam de saber, né? Então a gente tem um evento legal, assim, anual ou bianual, que seja um evento robusto, do jeito que a joalheria carioca merece, sabe? Seria um sonho? Isso é um sonho. Um sonho de princesa. Exatamente. Não, é verdade, assim, é uma das coisas que eu sempre coloquei no meu coração, a gente poder trazer de volta esse glamour, que eu só ouvi falar. Não sou tão novinho, mas só ouvi falar. Certo? Eu acho que a gente pegou um período aí muito, não vou falar sombrio, mas assim, muito reservado, cada um no seu canto, cada um querendo cuidar só do seu, certo? E eu acho que hoje, graças a Deus, com algumas escolas que são referência, e acho que a gente tem que dar... Por isso que às vezes o pessoal fala, Michel, tu vai levar entre aspas, o pessoal olha como vocês são nossos concorrentes. Eu falo, cara, pra mim são referências. Assim como eu quero ser uma referência aqui também. Então, assim, essas referências precisam ser ouvidas. Porque senão a gente dá espaço a outros que não são referências, que ensinam errado os nossos alunos, que não tem compromisso com os nossos alunos. Sim, então, isso eu acho que a gente tem que mostrar. Certo? Então, assim, seja meu, da Tamires, de toda a equipe aqui, de trazer pessoas que vão sentar aqui e poder bater esse papo gostoso que a gente está batendo hoje de ensinamento. Tenho certeza que quem é aluno vai estar nos vendo e aprendendo um monte, né? Vai sair daqui com a cabeça diferente do que quando começou a assistir, certo? Sim. Então, e se Deus quiser, a gente vai trazer algo novo aí. Vamos ver se a gente... Sim, vamos juntar força, a gente vai atrás de patrocínio, vai atrás das coisas, que acho que é isso. Não adianta, eu já falei, né? Ninguém é feliz sozinho, gente. A gente sozinho tem também não consegue fazer as coisas. A gente até assim, mas assim, faz, mas vai fazer de uma coisa que acho que não toma um volume que tomaria, né, se a gente unisse essas forças. Eu acho que é bem importante. Sim. Acho que isso é um sonho, assim, do ateliê mesmo. Lívia, teve alguma coisa que a gente não tenha perguntado, mas que você queira falar? Você fica à vontade. Gente, acho que eu falei tudo demais, eu acho que a gente falou bastante, né? Foi um papo muito bom. Foi assim, acho que a gente botou questões assim que a gente sempre quer falar também, que a gente às vezes não tem espaço ou não tem tempo de parar. Às vezes eu falo, gente, eu preciso falar sobre isso. Essa coisa da tecnologia, eu estava querendo falar faz tempo, né? Porque é exatamente isso, essa coisa, né? Tem gente que fica, né? Quase parece que é uma doença, não é, gente. A gente tem que entender o que está acontecendo ali e fazer. Então, acho assim, eu falei tudo, foi ótimo. Agradecer quem ficou até agora,
né? Brigar com quem não assistiu tudo, tem que assistir. Obrigado com meus alunos aí ouvir ele. Isso E, aí. assim, obrigado por ter sido convidado, foi ótimo. Eu vou falar que eu estava querendo ser convidada. Ninguém vai chamar a gente, não, brincadeira. Fique foi muito tranquilo, que agora legal. você já está no Vocês estão circo. da cara, da E cara. quando quiser também, quiser ir lá visitar Precisamos a fazer um tour. escola, Não, vamos, a lá gente vai- fazer vai. um tour. Vamos O ateliê é pequeno, né, assim, mas ele atende Você as vai me nossas ajudar a entrevistar sua irmã. necessidades. Deixa eu- Que aí ela vai ficar tranquila. A gente vai ficar lá. entrevistar ela. Te leva. O estúdio dela é uma dificuldade. O estúdio vai até ela. Não, mas a gente, quem sabe, no nosso evento a gente monta uma mesa ali pra pegar os alunos. Eles que vai ser os nossos artistas, né? Sim. A gente vai sentar com os alunos aqui, os alunos vão contar cada uma história, um pouquinho da sua joia, daquilo que desenvolveu, daquilo que aprendeu. Acho que é isso que a gente busca aqui nesse espaço, né? Um espaço do joalheiro, um espaço para quem tá começando, contar a história de quem de fato já marcou a história de alguém, certo? E tenho certeza que a gente possa ser inspiração para quem tá nos assistindo. Então, ó, dá o joinha aí. Segue a Isso. gente no nosso YouTube, que tá a íntegra, todos os episódios na íntegra tá no YouTube, mas aí curta aí, compartilha Por favor, esse gente. recorte aqui no nosso Instagram, para que a gente possa continuar fazendo um trabalho bacana, né, Tami? E se tiver perguntas, pode deixar também. Deixa Que a gente passa para os nossos convidados, eles vão Isso. A gente responde responder. tudo. A gente responde tudo, gente. Vamos compartilhar e vamos engajar, porque a gente também tá aqui para isso, né? Exatamente. Por favor. É isso. Então, mais uma vez agradecendo, né, Tami tá aqui também comigo sempre. Agradecendo ao espaço também, maravilhoso, ao X Digital. Vão lá, @aox.digital para fazer gravações muito mais profissionais. E você que é joalheiro também, já sabe, Luiz de Lúcia, melhor fornitura do Brasil. Então, só clicar lá no Instagram deles, eles te encaminham direto pro site ou faz o contato direto no telefone, comendo suas ferramentas que vai chegar. Isso aí. Se você for falar que é do Papo Forjado, ele vai dar uma condiçãozinha especial. Gente, ó, obrigado então de Obrigada, coração. gente. A gente vai estar Beijo junto todo aí em mundo. outras Obrigada. oportunidades. Até a Obrigada. próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau.